Senhor presidente, colegas vereadores, a data, o momento, o período, nos impõe, ao menos é o meu entendimento, tecemos alguns comentários sobre a semana que estamos vivendo. Semana Farroupilha, que aqui nos nossos pagos se tornou, ao longo do tempo, quase que um momento festivo. São bailes, são encontros, chimarreadas, churrascos, trovas. Em sua grande maioria, na verdade, vivenciando aquele movimento que uns chamam de revolução, outros de guerra, outros nem tanto, mas que foi a chamada epopeia Farroupilha. Interessante que ao longo do tempo foram se perdendo, na verdade, o sentido maior, a busca da informação, para que todos nós possamos, na verdade, sabermos, afinal de contas, o que queriam os farrapos, o que conquistaram, na verdade, quando a paz foi assinada, quais os objetivos, como contextualizá-los, trazê-los ao momento atual, o que aqueles bravos guerreiros de então pensavam. Confesso que sou um estudioso da matéria. E quanto mais a gente se aprofunda, menos se compreende a extensão e as consequências do movimento Farroupilha. Ele começou por um grupo elitizado do Rio Grande do Sul. Os fazendeiros, que estavam perdendo dinheiro no charque, com uma concorrência de outros países da América Latina, que exigiam que o governo imperial, Dom Pedro, aumentasse, criasse uma taxa, tipo essa que o Trump está criando nos Estados Unidos agora, com mercadoria chinesa, para que não viesse para cá o produto de fora e o produto interno tivesse um preço condizente. Como o governo imperial não atendeu a este pleito, se juntaram alguns fazendeiros, com alguns chamados paisanos, guerreiros, outros chamavam de voluntários, outros de homens do mundo, tipo José Garibaldi e tantos outros, e chamaram alguns escravos. Eles prometeram que se somasse aquele movimento de enfrentamento ao governo imperial, teria sua alforria, teria sua liberdade. E assim começou o movimento Farroupilha. Foi um enfrentamento de 10 anos. E eu li há pouco que, ao cabo desse movimento de lutas, de batalhas contra o exército imperial, um mês antes da assinatura da Paz de Ponte Verde, haviam 1.090 gaúchos em guerra, contra 11.400 soldados do governo imperial. Estava anunciado um massacre. Estava anunciado, na verdade, que os farrapos perderiam a guerra. E aí vem a questão maior, que eu quero contextualizar, o quanto é importante a inteligência, a sabedoria e a sensatez das pessoas. O que fizeram os líderes dos farrapos? Bueno, 1.000 e pouco contra 11.000 e pouco, no mínimo é burrice, partir para o enfrentamento. Vamos sentar e negociar. Sentaram, conversaram, negociaram uma paz, que não foi uma rendição, na sua integralidade, mas com ares disso. Porquanto muitos dos guerreiros farrapos passaram a compor o Exército Nacional de então. As patentes de coronel, que nós vemos muito por aí, compuseram. As batalhas deixaram de acontecer. O percentual, a taxa alfandegária do charque, foi imposta. O governo atendeu o pleito dos fazendeiros aqui do Rio Grande. E assim, se assinou um documento em que não houve vencidos nem vencedores. Então, 10 anos de enfrentamento, guerras, mortes, batalhas violentas, enumerá-las aqui
seria quase impossível devido ao tempo, né, vereador Renato, que sempre é exíguo para nós aqui. Mas tivemos momentos extremamente gloriosos. Eu vou pedir o espaço de liderança, presidente, para concluir. Concedido 4 minutos sem aporte, colega. E esse movimento, é importante que se diga, e eu peço vênia, peço licença aos colegas vereadores para falar, toda essa articulação lá na origem, todos os encaminhamentos dados pelos farrapos, e principalmente a paz de Ponte Verde, teve um condicionante, um ingrediente, uma contribuição que pouca gente percebe e registra. Foi exatamente da maçonaria. Porque ali, a maçonaria, os maçons de então, traziam todos os valores da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade e fraternidade. E esses valores foram assimilados pelos farrapos. E aí, particularmente, eu reputo a grande virtude deste movimento. Que ele começou, como eu dizia antes, meramente por uma questão comercial, no interesse dos fazendeiros de então, mas acabou se tornando uma luta de todos pela igualdade. E a igualdade é um valor, colegas vereadores, que convenhamos, que desde então continuamos a persegui-la. Na prática, na verdade, sem falsa hipocrisia, ela existe mais nos sonetos, nas canções, nos livros e no pensamento do poeta. Na prática não é assim. Vivemos um momento hoje em que a condição econômica de cada um, a conta bancária, a casa onde vive, o carro que tem, o título, porventura, apresente, estabelece, sim, diferenças entre irmãos. E isso os farrapos pensavam lá, no movimento deles, de tentar, no mínimo, diminuir as diferenças. Mas o mundo, infelizmente, após ter enveredado por várias alternativas, na busca de soluções, tivemos movimentos de extrema esquerda, de centro e direita, de extrema direita, nos parece que não conseguiu equacionar esta questão. As pessoas, infelizmente, não valem pelo que são, valem pelo que têm. E ao valer pelo que tem, nos parece que, quem sabe, passa a nos dar saudade do ponto mais romântico, talvez, sim, mas mais humano da Guerra dos Farrapos. Igualdade e fraternidade. Nos parece que nenhum valor pensado por eles. Saímos do Império para a República. Passamos por ditaduras, por democracia, estamos hoje vivendo uma democracia na sua plenitude, com todas as vantagens, vícios e defeitos de uma democracia que reinicia, mas a desigualdade, colegas vereadores, convenhamos, ela se mantém. Lamentavelmente, ela continua vigorando no seio da sociedade brasileira. Separar regiões da federação, como pensado também pelos farrapos da época, cogitaram, sim, de separar o Rio Grande, como o Uruguai havia se separado, seria a solução? Nos parece que não. Mas a verdade é que se os brasileiros de hoje, os gaúchos de hoje, buscarem, pouco a pouco, estudar o que fizeram, o que pensavam e o que defendiam aqueles bravos homens que, repito, com 1.000 e poucos soldados, conseguiram assinar uma paz contra os 11.400 soldados do Império, sem o ar de rendição. Uma paz justa e, até então, possível de ser realizada. De qualquer forma, parabéns aos bravos farrapos que pensaram não só com o interesse, mas também com a razão e com a emoção. Obrigado, presidente.